Olá amigos, olá irmãos, este é o programa O Remédio que Salva, trazendo uma palavra de fé. A fé é a certeza, é a convicção. Se eu tenho certeza, se eu tenho convicção de algo, tem que ser na palavra de Deus, porque tudo passa, porém a palavra de Deus é permanente e é imutável. E aqui neste livro está a fonte da vida, está o caminho da vitória, está a sua salvação. Como é possível falar de fraqueza se o Senhor é a força da minha vida? Como eu vou perder tempo pensando em derrota, irmão? Se em Cristo nós somos mais que vencedores e Ele sempre nos conduz em triunfo. Jamais Jesus Cristo vai lhe colocar num trajeto de derrota. Não existe esta possibilidade na vida, não existe essa possibilidade na Bíblia, não existe esta possibilidade na vida do crente que teme ao Senhor. Sem perder tempo, vamos abrir o tesouro. Para mim, irmãos, este aqui é o maior tesouro que eu tenho, é a palavra de Deus. Aqui fez a transformação completa, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional, na minha família, e aqui eu garanti a minha salvação. Ela está garantida, irmão. Eu tenho coragem e ousadia de dizer que eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo, como você também que está me vendo, está vendo a imagem do servo de Jesus Cristo. Vamos abrir aqui a epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, o versículo 20, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça de todas as coisas. O deu à igreja. Que palavra maravilhosa! Pôs tudo debaixo dos seus pés e o deu à igreja. Irmãos, a igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Portanto, unidade. A cabeça não funciona sem o corpo, muito menos o corpo sem a cabeça. Continuando, para não perder a revelação, já no capítulo 2, o versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se existe algo de privilégio, é eu ter sido ressuscitado. Mas ressuscitado da onde? Ressuscitado, veio da morte para a vida. E olha onde ele me colocou. Nos lugares celestiais. Você está me vendo sentado aqui, irmão, mas eu e você que somos crentes em espírito, nós estamos assentados do lado dele, irmão. Olha essa vitória, olha esse privilégio. Que lugar melhor para se estar sentado ao lado de Jesus nos lugares celestiais? É onde nós estamos agora, acima de todo principado, potestade, domínio e poder, ou seja, acima de toda forma de mal, de toda forma de demônio. No mesmo livro, aqui, livro não, desculpe, é uma epístola, é uma carta. Já no final ele fala, porque nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principado, potestade, domínio e poder. Portanto, irmãos, eu tenho todo um motivo para estar alegre, porque ele já me diz que se ele está assentado acima e eu estou com ele, nada que venha do diabo vai me afetar, nem vai te afetar, porque nós já estamos colocados acima de todo principado, potestade, domínio e poder. Satanás, irmão, não tem autoridade na vida do crente. Ele não tem nenhum poder no corpo de Cristo. Mas imagina se o diabo tem poder no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós. O seu poder só é autêntico no mundo perdido. E olha, irmão, infelizmente ele
pinta e borda. O que eu tenho visto ultimamente, as coisas como estão acontecendo para quem não está no reino de Deus, para quem não alcançou a sua salvação, ele entra, arruma, desarruma, faz o que quer, mas para o corpo de Cristo que somos nós, a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Porém, amigo, o único poder que Satanás tem sobre a vida do crente é o poder que ele atribui ao diabo. Mas como assim? É quando você aceita as sugestões mentais de fracasso, as sugestões de medo, as sugestões de pânico. Então, quando você aceita essas colocações que são mentiras, são fraudes, são enganos, você dá lugar ao inimigo. Nós temos que estar bem conscientes da nossa situação a respeito da vitória de Cristo sobre Satanás. Está descrito em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, escrito em detalhes essa vitória, uma vitória completa, obra redentora, maravilhosíssima, e que Satanás é eternamente derrotado. Nós fomos arrancados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amado, está escrito também em Colossenses. Portanto, nós fomos tirados dessa situação de escravidão, e isto é algo espiritual. Porém, como está escrito em Hebreus, tudo que existe no mundo visível veio da palavra de Deus, das coisas que não aparecem, e as coisas que não aparecem é o reino espiritual. Nós estamos assentados com Cristo acima de todo principado e potestade e todo poder do inimigo. Convicções do crente. O crente tem que ter fé na vitória de Cristo sobre toda a obra do diabo. Está escrito na primeira carta de João às igrejas que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todas foram destruídas. Cristo está conosco e vive em nós. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, ele colocou no nosso coração, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração. Esse Espírito é maior, é mais poderoso do que tudo que possa vir contra você. Tudo em que sentido? Qualquer aflição, qualquer tribulação, qualquer deficiência, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo é infinitamente maior quando ele diz: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, já foi no passado, já foi vencido. Agora só nos resta tomar posse da autoridade. Isso que eu lhe falei, irmão, é a autoridade do crente. Nós vamos para o intervalo e voltamos brevemente em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. É um prazer imenso poder estar aqui nesse programa, O Remédio que Salva, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã de domingo abençoado. Eu quero ler uma palavra que está registrada em Lucas, capítulo 5, verso de número 5, que diz da seguinte maneira: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Queridos irmãos, se você prestar atenção, Pedro recebeu uma incumbência de lançar sua rede, mas antes de Jesus pregar, Pedro não iria lançar rede, mas ele primeiro ouviu Jesus pregar. E o que foi que Jesus pregou para convencer Pedro? A Bíblia diz que quando Jesus está ensinando a multidão, porque logo no começo da leitura de Lucas capítulo 5, verso 1, está dizendo que a multidão oprimia Jesus. Ela apertava Jesus para ouvir a palavra. A palavra tem poder, então a multidão queria ouvir a palavra que saía da boca de Jesus. E Pedro estava no lado, escutando a palavra. E quando Pedro estava escutando a palavra, diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava ensinando e Pedro escutando. Quando Jesus termina de ensinar a multidão, Jesus vem até a margem da beira da mar de Genezaré e manda que Pedro lance a sua rede ao mar. E Pedro diz: Senhor,
trabalhamos a noite inteira, não pregamos nada, mas sobre a tua palavra que o Senhor acabou de pregar agora, que o Senhor acabou de falar, eu vou lançar a rede. E o que foi que Jesus pregou? O que foi que Jesus ensinou? Porque ele estava ensinando a palavra. E o que foi que Jesus ensinou para convencer Pedro a ir de volta ao mar, lançar a sua rede? Porque tinha trabalhado a noite inteira, não tinha pegado nada. E o que foi que Jesus pregou? A Bíblia não fala, mas eu deduzo que Jesus pode ter dito assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pedro ouviu e disse: peraí, esta palavra mexeu comigo, mexeu com o meu coração, e eu vou dar ouvido a essa palavra. Então Jesus disse: vai-te ao mar. E disse: então, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele foi e teve uma pesca maravilhosa. Mas o que Jesus queria alcançar era o coração de Pedro. A palavra foi dentro do coração de Pedro, e por isso Pedro sentiu sair poder da boca de Jesus. E a Bíblia diz que ele teve uma pesca maravilhosa. E depois que ele teve essa pesca maravilhosa, Jesus disse: Pedro, segue-me, e de ti farei um pescador de homem. Pedro nem olhou para trás. Pedro pegou as suas redes, seu barco, entregou para o dono, vendeu o peixe, pagou as suas dívidas e seguiu Jesus e se tornou um pescador de homens. Diz a Bíblia que até a sombra dele curava os enfermos, mas não era a sombra dele que curava os enfermos, meus irmãos, era a unção que estava na vida de Pedro, que passava até para a sombra dele. Então, nesta manhã de domingo, receba a palavra de Deus no seu coração e seja liberto em nome de Jesus. Estamos de volta, irmão, com o programa O Remédio que Salva, continuando sobre a autoridade do crente. O crente é o corpo de Cristo. Irmãos, quando eu me imagino, quando eu sei, quando eu tenho certeza que eu sou corpo de Cristo, acabou para o inimigo. Ele não tem autoridade nenhuma, nem sobre mim, nem sobre você. Acredite, tudo que se levantou contra você, a partir do momento que você recitar, declarar que você não teme porque você faz parte do corpo de Cristo, tudo vai ser desfeito, porque nós confessamos o que acreditamos. Eu vou fazer uma declaração aqui, não se escandalize no que eu vou dizer. Não peça para Jesus fazer o que Ele mandou você fazer, o que Ele mandou eu fazer. Ele é cabeça e a igreja é o corpo. Ele delegou à igreja, irmão, a função de expulsar o demônio, expulsar o mal, resistir ao inimigo. Esta função, vou repetir, Jesus não expulsa demônio. Quem expulsa demônio é o crente no nome dele. E eu vou para a palavra de Deus, porque pode alguém estar escandalizado. O irmão Alessandro está dizendo que Jesus não expulsa demônio. Realmente não expulsa. Quem expulsa somos nós no nome dele. Eu vou citar aqui 4 testemunhos ou 4 testemunhas na Bíblia que vão confirmar o que eu lhe falei. Muitas vezes, irmão, as coisas não acontecem porque nós ficamos muito parados, muito sem ação, esperando que Jesus faça o que Ele mandou a gente fazer. Jesus fala no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Deu poder para você, vos dou poder. Em Marcos capítulo 17, versículo 20, ele fala claramente, em meu nome expulsarão demônios, vocês expulsarão o demônio. Pedro, na primeira carta às igrejas, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, está em volta, resistir firme na fé. Resistir significa você resistir firme na fé. Somos nós que resistimos com a palavra, que é a palavra do Espírito, que é a espada que coloca o inimigo para correr. Tiago confirma dizendo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, 3 testemunhos.
falta o quarto. Eu falei que ia citar 4 testemunhos bíblicos de que Jesus não expulsa demônio, quem expulsa é o crente no nome dele. Portanto, se você está orando, Senhor, tira esse Satanás negativo, é você que repreende em nome de Jesus o espírito da aflição, do medo, do que quer que esteja ali aterrorizando. A última testemunha é o próprio Paulo, aqui na carta aos Efésios. Olha o que ele diz: não deis lugar ao diabo. Vou repetir: não deis lugar ao diabo. Aqui que as coisas se complicam um pouquinho. Irmão, ele está falando para nós não deixarmos o diabo entrar. O diabo entra através de quê? De alguma brecha. Nós já fechamos várias portas, mas muitas vezes o crente dá lugar à comunhão com o descrente. E está escrito na palavra de Deus que não há comunhão da luz com as trevas, não há comunhão do bem com o mal. Portanto, crente anda com crente, crente casa com crente, crente namora com crente, crente morre, crente vai para o céu, irmão. Não dê lugar ao diabo. As más companhias corrompem os bons costumes, e nós temos visto na igreja muitos irmãos nossos insistindo em ter relacionamento com o descrente. Quando você ainda não é convertido e já é casado, é uma coisa, mas você que é jovem, que está na igreja e se une com o que é contrário. Irmãos, a nossa imagem, o que nós olhamos é para Jesus Cristo. A pessoa mais importante da nossa vida é Jesus Cristo. Se alguém não tem esse mesmo entendimento, não pode fazer parte da nossa roda. Portanto, não dê lugar ao diabo, não somente nisso, também com novelas, com coisas do mundo que vão lhe trazer muito, mas muito mal. E é por isso que às vezes você está orando por uma coisa e não acontece. Deu lugar ao diabo com a mágoa, com o ressentimento, não consegue perdoar. Nós temos que perdoar até aquele que nos fez mal, pedindo perdão, orando e usufruindo das bênçãos de Deus. Vamos fazer aqui mais uma pausa e voltamos brevemente com a autoridade total do crente sobre o inimigo.
saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Já estamos de volta com o remédio que salva, o remédio que cura, o remédio que leva para o céu, é a palavra de Deus revelada. Irmãos, eu estava falando sobre a autoridade do crente sobre o diabo. Ela é total. O inimigo não tem poder e nem autoridade sobre o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Não dês lugar ao diabo. Uma das formas comuns de se dar lugar ao diabo é através do medo. O medo, irmão, ele é o contrário da fé. Nós somos humanos, em algumas situações ficamos com medo, mas nós temos que resistir ao medo. Nós temos que resistir a esse ataque, porque ele vem e derrota. Vamos aqui abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente subiam contra ele. Veja bem, irmão, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Veio o inimigo. Então, o que ele está dizendo aqui, toda vez que Israel fazia suas plantações, suas hortas, seu gado, vinha o inimigo para roubar, para destruir e para matar. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, com a presença do inimigo. Mas vamos comparar com o Novo Testamento. Deram lugar ao diabo. Mas o que foi que eles fizeram de mal perante o Senhor, como está escrito? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. O que foi que eles fizeram de mal? Já está escrito aqui: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, clamaram a Deus, viram a aflição, deram lugar ao inimigo, o inimigo chega para destruir completamente. Clamaram ao Senhor e o Senhor enviou um profeta que disse: eu vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus. Olha o medo aqui. Tiveram medo e se sujeitaram àquelas culturas, àquelas tradições, temeram, ficaram com medo e se sujeitaram, deram lugar ao diabo. O diabo chegou e destruía as plantações, levava o gado, e Israel ficou extremamente debilitada. Isso aqui é para nós, irmão. Se você der lugar ao diabo em coisas que você escuta, em ressentimento, e no que for, você vai pagar um preço que não vem de Deus, veio do próprio inimigo. Mas Deus é misericordioso. Quando ele fala aqui, clamaram ao Senhor, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. E Gideão
seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só, quantos israelitas deviam haver ali? Porém, o anjo do Senhor escolheu o homem valente, o homem corajoso. No meio de toda aquela destruição, tinha um de coragem. Olha só como a coragem, a confiança, a ousadia, se nós formos entender aqui, no meio daquela roubalheira que ele chegava, Gideão: eu vou plantar, vou colher e vou ter o que eu tenho que ter, na confiança. E veio o anjo do Senhor e disse: vai nessa tua força e livra Israel. Nesse momento ele teve uma dúvida, porque Deus delegou algo grande demais para ele. E ele falou: ai, Senhor, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. A família mais pobre, e desta família ele era o menor, porém homem corajoso, temente a Deus. Tornou-lhe o Senhor e disse: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Isso é para nós, irmão. Já que o Senhor está conosco, o que nós vamos temer? Nenhuma investida do inimigo. Ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse verdadeiro amor, irmão, é o amor de pai para filho. Quando ele fala: qual pai que o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou lhe pedir peixe e lhe dará uma cobra? Nenhum pai vai fazer isso com o filho, muito menos o nosso Pai que está no céu, que nos resgatou das mãos do inimigo, que nos deu o título de filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Temos que ter essa certeza. Não importa o que esteja nos cercando, não importa o que te cerque, Ele é nosso Pai, Ele nos resgatou, nos comprou por altíssimo preço. Como que vai permitir acontecer algo quando está escrito? Ele mesmo escreveu para a gente: aquele que não poupou seu próprio filho não nos dará tudo e de graça. Portanto, medo está fora da vida do crente, recitando a palavra. Aprenda a fazer algumas declarações, irmãos. Eu costumo, nas minhas meditações, logo de manhã cedo, eu agradeço: Senhor, eu te agradeço porque tu me resgataste, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. Tu me amas, eu sei que tu me amas. Isso, irmão, é uma declaração para Deus e para o meu próprio espírito. E eu vivo uma vida de plenitude e de abundância pela confiança que eu tenho em Deus, e que eu venho aqui de forma muito humilde, porque isso aqui não é orgulho e nem soberba, irmão. É fé, porque a minha intenção é levar uma palavra de coração extremamente poderosa para você. Falando: não deis lugar ao diabo. E uma das formas de se dar lugar ao diabo é através do medo. Vamos aqui ao livro de Jó. Aquilo que temo me sobreveio, o que receio me acontece. Não tenho descanso e nem sossego e nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó temia que lhe acontecesse tudo o que lhe aconteceu. Portanto, deu lugar ao medo. E o medo, ele é combatido pela fé, irmãos. Nós vamos já direto aqui acabar com o medo, porque a palavra de Deus diz: não temas que eu sou contigo, nem te assombres que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Isso é Deus falando para nós. E Ele fala ainda que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, esse espírito está em mim, esse espírito está em ti. Quando Ele fala aqui: Cristo em vós, a esperança da glória. Que coisa maravilhosíssima, irmão, ser corpo de Cristo. E ele diz: Cristo em vós, Cristo está em mim, Cristo está em ti, e Ele é maior. E olha o que Jesus fala através de Paulo aqui: embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Irmãos, embora você não veja, em espírito Ele está contigo, Ele está do teu lado, observando a firmeza da tua fé. Não te acanes em dizer diante de qualquer
qualquer situação, que o Senhor está contigo, o Senhor é a tua segurança, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é tudo para ti. Os nomes redentores de Deus têm que estar na sua boca. Jesus é o nosso pastor, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa provisão, Jesus é a nossa vitória, irmão. Levante a cabeça, desperta para a vida com Jesus, para que tu possas brilhar no meio de uma geração corrupta e depravada, como um luzeiro, como uma luz resplandecente no Senhor. Irmãos, abra mão de tudo que há no mundo, abra mão do pecado, abra mão de coisas lucrativas ou prazerosas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Eu vou te falar uma verdade, irmão: o caminho é apertado, a porta é estreita, mas também eu vou te dizer que ela é estreita porque não tem espaço para nada a não ser Jesus, e nele nós temos a plenitude, nele nós somos perfeitos, nele nós somos santificados, nele nós somos mais que vencedor. Entra pela porta estreita e permanece lá no caminho estreito, porque só há espaço para ti e Jesus. Agora, te prepara, porque bênçãos sem medida virão sobre ti, de toda sorte. Irmãos, ficamos por aqui, estaremos de volta, se for da vontade do Senhor, no próximo domingo. Que Deus abençoe ricamente a sua casa, o seu trabalho e o seu entendimento. É o que eu peço ao nosso Deus, em nome de Jesus.